E dentro do coração dele era uma prisão preventiva. Só que ele não queria dar prisão, então ele fez a coisa que ele conseguiu ver que era mais próxima, que é essencialmente restringir quase todos os direitos, menos o de ir e vir. Ele continua livre desde que calado. Felipe, bem-vindo. Obrigado, Vilela. Se apresenta para o povo aqui e já te coloco no meio da discussão aqui. Eu sou o Felipe Dávila. Vim aqui quando eu disputei a candidatura à presidência da República, não é? Tive aqui o prazer de estar aqui com você. Eu sou cientista político, hoje comentarista da Jovem Pan, editorialista do Estado de São Paulo. E estou aqui para esse bate-papo muito legal com duas pessoas incríveis aqui e com você no comando. Obrigado, Felipe. A gente estava falando aqui, o Pedro falou da gente estar vivendo uma crise institucional. E desde 2013 o Brasil não foi o mesmo, mas você concorda com isso? Em que nível a gente está nessa crise? Toda vez que tem governo populista, você tem crise institucional. Por quê? O populista se acha sempre acima das instituições. Ele acha que ele é a voz do povo e que se as instituições de alguma forma funcionam como freio e contrapeso, que está, na verdade, tirando a voz popular das decisões. Então a crise institucional é fruto do populismo. Você não tem nenhum governo populista no mundo que não tenha crise institucional. Então essa crise nós vemos há muito tempo, né? Eu digo há 20 anos. Só que é uma crise que ela vem degenerando devagarzinho as instituições. Né? E isso é muito preocupante, porque quando as instituições começam a perder credibilidade, as pessoas passam a perder a confiança nas instituições, você começa a acreditar no populista e no antissistema. Aliás, o objetivo do populista é justamente colocar as instituições no descrédito para dizer assim, não, acredita em mim, eu sou o salvador da pátria, eu que resolvo a parada. Então, é uma atitude proposital. E quanto mais a polarização fomenta isso, mais as pessoas perdem a confiança nas instituições e isso faz com que o populismo cresça. E aí você precisa ter um discurso antissistema para se eleger. E é o que está funcionando. É exatamente o que está funcionando. Mesmo que você não seja antissistema. É o que está funcionando. E nos Estados Unidos está começando o mesmo fenômeno agora. Ninguém na eleição de São Paulo foi esse discurso aqui também, né? Exatamente. Marçal quase que... Aqui bateu na trave o Pablo Marçal, né? Então é a história assim, não dá para acreditar em ninguém do sistema porque o sistema está corrompido, o sistema está capturado, portanto... Não... E isso é muito ruim. Por isso que eu falo, para sair dessa encrenca, você precisa de uma sociedade civil mobilizada, uma imprensa corajosa, porque a reação tem que vir de baixo. Fala, não, nós acreditamos nas reformas, não é na destruição das instituições. E esse é o ponto que o Brasil está vivendo hoje, um momento gravíssimo, uma crise institucional, porque, na verdade, agora entrou um outro player, né, no mercado. Então, agora entrou que é o Trump. Que é o Trump, e no Brasil, o Supremo. O Supremo nunca foi um órgão político, né? O Supremo era o mediador. Eu brinco que era o adulto na sala. Calma, gente, vocês estão brigando aí, agora vamos ser o adulto na sala. Agora, na hora que o Supremo entra na política, e entra por duas questões. Primeiro é o que eu chamo da politização do judiciário, que é fruto das derrotas no Congresso Nacional, que acaba sendo judicializado. Tudo é judicializado no Brasil. Não, perdi uma votação lá, virou o terceiro turno de toda a discussão, o Supremo. Isso tapetão. É muito ruim, porque o Supremo tinha que ter vamos dizer assim, a grandeza de dizer assim, esse assunto é exclusivamente do Congresso, eu não vou me opinar. Agora, quando ele acha que ele tem que opinar sobre tudo, ele começa a entrar no jogo político. E ao entrar no jogo político, ele começa a se fragilizar como essa instituição moderadora, né? É a autoridade máxima. Isso acontece também nos Estados Unidos, né, Felipe? Começando a acontecer mais. Está começando a acontecer nos Estados Unidos, né? E isso é muito ruim. Por isso que a democracia... Eu digo que os Estados Unidos está virando um pouco do Brasil, né? Porque é uma coisa que a gente sempre tinha os Estados Unidos como referência, democracia que funciona. Não, agora está entrando na mesma coisa. Você pegar lá a opinião pública, o que pensa do Congresso Nacional Americano, do Judiciário, tudo começa a despencar. Então, o populismo tem isso mesmo, de destruir as instituições ou capturar as instituições. E no Brasil, essa é a hora, eu digo, é a hora que deveria ser a hora do Supremo. Na hora que está a polarização, o Supremo tinha que falar assim, agora, vamos seguir a Constituição, vamos ser a Corte Constitucional, e não está fazendo esse papel. E por isso
é um poder hoje que, infelizmente, alimenta a polarização e fortalece o populismo. Porque alguém fala, você vê, dá para acreditar nesse Supremo tomando uma decisão dessa? Dá para acreditar no Supremo que não respeita a liberdade de expressão, o artigo 5º da Constituição, que tem inquérito sigiloso por tempo indeterminado durante 4, 5 anos? Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Então isso acaba minando a credibilidade daquele que deveria ser o que eu chamo adulto na sala, o poder moderador, e acaba fomentando esse ciclo vicioso do radicalismo e do populismo. Ô Pedro, você acha que a gente tem... Qual é o caminho para a gente reverter isso? Ou isso vai escalar a um ponto de quebrar em algum momento mesmo? Alguma coisa vai quebrar? Cara, Falando quebrar de gente na rua, de confronto, de coisa séria mesmo. você teve em Israel. Sim. A quantidade de gente que está na rua há 3 anos batendo no fato de que o Netanyahu está tentando intervir na Suprema Corte. Verdade. É aquilo que o Felipe está falando quando ele fala de uma sociedade civil presente. Qual é a diferença quando você pega o antigo Partido Republicano e o Partido Democrata? Qual é a diferença de visão de mundo que existe entre aquilo que os republicanos chamavam de neoconservadorismo e o liberalismo representado pela direita do Partido Democrata, né? Obama, Clinton, etc. A diferença é a seguinte, quando o Clinton estava no governo e a Madeleine Albright era ministra das Relações Exteriores, que é a Secretaria de Estado, eles pegaram a Fundação Ford aqui, George Soros ali com a Open Society e tudo mais, e começaram a distribuir dinheiro na Europa do Leste, que tinha acabado de sair do comunismo soviético. E qual era o objetivo daquilo? Era fomentar jornal, sindicato, associação de moradores, universidade e tudo mais, que são todas essas estruturas que, em essência, botam as pessoas para conversar sobre o problema da fábrica delas, o problema do bairro delas, o problema é botar as pessoas com o hábito de conversar. Porque quando você tem gente que conversa sobre os problemas comuns daquela comunidade, você começa a incentivar a formação dessa sociedade civil, que é a base em cima da qual uma democracia consegue funcionar. O que os neoconservadores achavam? Achavam que eles conseguiam entrar num país como o Iraque, derrubar o governo, botar uma grana no governo e pronto, tem uma democracia, agora faz uma eleição aí. Não acontece. A democracia vem de baixo para cima, não de cima para baixo. A gente não tem no Brasil hoje uma sociedade civil ativa desse jeito. A gente já teve mais. Na virada do final da ditadura, virada dos anos 80 para os anos 90, pipocou ONG, tinha movimento o tempo todo, de esquerda, de direita, tinha um monte de gente falando. A gente perdeu essa capacidade. E aí entra no problema da polarização que o Felipe estava falando, que é o seguinte, é aquilo que eu estava comentando. Quando o réu é de direita, a turma da direita diz o Supremo está exagerando, está punindo, está rígido, tudo mais. E a esquerda está dizendo, não, é só justiça. Claro, é o meu inimigo. Quando os réus eram de esquerda, a turma da direita, não, isso é só justiça, tudo mais tal. E, cara, a quantidade de gente que o Moro botou na cadeia, sem qualquer tipo de justificativa na Lava Jato, entendeu? Ultrapassando direitos individuais, a torta e direito. Quer dizer, esse punitivismo do Supremo, esse rigor, essa coisa draconiana do Supremo já está aí há algum tempo. Agora, se você só consegue perceber, se as pessoas que estão ativas conversando sobre política só conseguem perceber que tem um problema quando é com o seu time e não conseguem perceber quando é com outro time, a gente não consegue sequer uma base em cima da qual a gente possa conversar para ter opiniões diferentes a respeito dos mesmos fatos. A gente não concorda a respeito dos mesmos fatos. Instituição, democracia, o troço é construção lenta, é muitas décadas mesmo, tipo 60 anos, 70 anos, 80 anos. Você precisa muito tempo de democracia contínua, democracia funcionando até que as instituições vão assentando, a cultura democrática se consolida na sociedade e tudo mais. O problema é que a gente teve muitas tentativas demais de ruptura nos últimos anos. E isso traumatiza a democracia.
que não fique xingando o outro lado o tempo todo. Que compreenda que o outro lado é alguém com quem você conversa. Pode ser adversário de ideias, mas é alguém que tem ideias que são igualmente legítimas e tudo mais. A gente precisa voltar para esse mundo.